Agora tu me escuta? Eu te escuto bem. Acho que quem estava com dificuldade de me conectar era o senhor. Eu tinha já feito a Fui, solicitação desde o início. fui eu, cara, que eu vi depois. É a primeira live que eu tô fazendo aqui no Instagram. As outras a gente fez no Zoom, transmitindo pelo Instagram. Você sabe, né? Eu não sou muito de lives e de muita aparição aqui, então pra mim tudo é novidade nesse quesito aqui, mas já aprendi. Você É. aprende muito rápido. Você é um menino inteligente. Mas Como é que veja você está, bem, Rafael? tudo bem, pô. Obrigadão, tá? Muito obrigado por participar aqui. Vou dar uma introdução Claro. pro pessoal. Eu tô com um pouquinho de retorno aqui, tá? Não sei Para se mim é tá, o. tá indo bem. Eu tô me ouvindo aqui, deve ser pelo alto-falante, mas tudo bem. Tá. Pra- o Felipe tá falando aqui, ó. Melhor você colocar um fone também, porque fica retornando o áudio para nós. Exato. Veja se melhorou. Testar aqui. Sim, melhorou. Eu tava me Tá. ouvindo o tempo todo e o pessoal também. Ah, que estranho. Vocês me desculpem das outras vezes que eu fiz live, não aconteceu, mas está resolvido. Beleza. Tá, deixa eu dar uma introdução aqui, tá? A ideia aqui é essa iniciativa que nós temos tocado no Juiz, que é o Mais Juntos do que Nunca. Então, são papos despretensiosos, assim, muita informação bacana tem rolado. Os convidados são excepcionais, como não deixa de ser o caso hoje também, tá certo? Mas a ideia é simplesmente estar junto, debater os temas aí correntes da sociedade, mas mostrar que estamos todos no mesmo barco aí nessa crise, tá certo? E aí viemos desenvolvendo vários temas, o de hoje contigo, acho que vai ser super interessante também a gente falar de quem já passou pela experiência, né? De ter, de ter aí sido infectado, né? Eu acho que é assim que fala, não sei. Ah, é... Estou procurando aqui para ver se não tem um termo, porque o problema que a gente vai falar hoje é que é um pouco do preconceito, né? Que tem rolado, né, É. Gabriel? Ô, E, e eu tava até preocupado aqui com o termo correto, né? Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado. você sabe que Mas, aqui a carapuça, a carcaça é pesada, então fica tranquilo. beleza. Mas é isso. Então, assim, Tá. eu acho que a gente deve provavelmente estar mais com a sua audiência aqui do que com a do Jus Brasil. A sua é provavelmente mais forte, tá? Então, pessoal, você dispensa introduções aí. As pessoas já te conhecem em geral, né? Mas para o Jus aqui, talvez fosse legal você dar uma Claro. pequena introdução aí sobre você. Oi, gente, esse cara que está conversando comigo, o Rafael, em certa oportunidade, eu estava em São Francisco, ah, e um grande amigo nosso em comum, o Gabriel, meu xará, nos apresentou. Foi uma questão de tempo para a gente começar a trabalhar junto. Ele me convidou para estar na Jus Brasil, onde eu estou até hoje. A minha posição na empresa atualmente é advisor. Eu tenho auxiliado bastante, não só Rafael, como Daniel, no processo da construção da estratégia nas relações institucionais com a nossa querida OAB, né, com a Ordem dos Advogados do Brasil, explicando que a justiça precisa de tecnologia e de inovação. Acho, Rafael, que este momento como um todo vai servir para deixar isso muito claro, Tem um né? impulso forte aí. Não só para nós, mas para uma série de setores no Brasil e no mundo. E a JUS está em Salvador, está em São Paulo, está aqui em Belo Horizonte, Manaus, Lisboa, e nesse momento que as pessoas estão trabalhando de casa, eu sei talvez que as pessoas da nossa empresa sentiram falta do happy hour na sexta-feira, sentiram falta, obviamente, de todo mundo em conjunto, mas o trabalho em si, ele já estava muito adaptado para este processo. Outras pessoas estão descobrindo agora o que é Trello, o que é Slack, o que é trabalho remoto. Então, a Ju saiu na frente e desde que tudo isso aconteceu, quero muito agradecer por participar dessa empresa e contar com a amizade de uma pessoa como você, com o Daniel, como tantos outros LP e uma gente muito querida que está aí. Aos que são da JUS e eu não tenho tanto contato, fica É sempre a recíproco. oportunidade da gente se encontrar mais, tá bom? Um abraço a todos os nossos servidores, mania de político, né? Todos os nossos
vamos chamar parceiros aí na Jus Brasil, que têm trabalhado, continuam trabalhando de casa. Ô, Rafael, começando então, o que aconteceu comigo? Eu acho que já estou ficando experiente em contar essa história, porque a imprensa também me buscou muito para explicar. Não, No eu dia achei 12, fenomenal, inclusive, porque eu soube por causa do uhum, antagonista. Eu falei, não, é, isso que é amigo importante, que a notícia chega sabe, pelo dureza, antagonista. Eu digo, olha só. dureza. Ah, Bom, no dia 12 de março, Rafael, eu estava completando 34 anos, né? E o meu plano era, justamente naquela noite, jantar com a minha família, um pouco antes fazer um happy hour com o meu time, né, o gabinete lá de vereador. E indo para o trabalho, eu vi o alerta da OMS, da pandemia. Cara, aquilo já me preocupou. E no caminho para a Câmara, eu comecei a receber dois telefonemas de São Paulo. Você sabe que eu também estou no Renova BR e em outros lugares. Pessoas falando assim: olha, aqui nós vamos começar o home office. Eu falei: opa, este negócio está ficando sério. Cheguei no gabinete, todo mundo foi para casa. Todo mundo começou a me chamar, inclusive, de exagerado, né? Que coisa uhum. é essa? Por que você está fazendo isso? Não no meu gabinete, mas os outros vereadores e tal. Eu falei, não, isso daqui vai acontecer. Cancelei o happy hour e cancelei o jantar que eu ia ter com a minha família fora de casa. Meu pai mais velho, minha mãe também. Jantamos aqui no meu apartamento. Jantamos aqui no meu apartamento, fiz um jantar aqui. E ainda convidei meu pai, Rafael, para ficar aqui comigo em casa. Veja você. Para ele ficar não sozinho no apartamento onde ele mora, mas se abrigar aqui no quarto de visita. Bem, no dia seguinte eu fui ao médico para pedir todas as informações e postar esse assunto com a melhor qualidade possível na internet. Na sexta, sessão na Câmara. A sexta noite foi meu último compromisso, porque eu tinha pedido para a minha equipe cancelar tudo a partir de segunda-feira, além de marcar um teste de precaução no sábado, dia 14. Final de semana, sábado à noite não fiz nada, domingo à noite estava vendo filme em casa, tinha festa para ir, recusei, porque achei isso prudente. Na segunda, a presidente da Câmara, eu já preparado para o isolamento, me convida, Rafael, para uma comissão especial do coronavírus, ou seja, para enfrentar o coronavírus, eu e mais Uhum. outros dois vereadores. Foi meu último compromisso antes de voltar para casa e sentar aqui na minha biblioteca e falar: bom, vou trabalhar daqui. Os exames da equipe da família começaram a chegar, Rafael. Ou seja, negativo, negativo, negativo. Dormi naquela noite, tranquilo. Quando foi na terça, dia 17, me ligam do laboratório. Senhor Gabriel, o senhor está onde? Eu estou em casa. Olha, o senhor, por favor, permaneça aí, porque lamentavelmente o resultado é negativo. Rafael, o resultado é Positivo. positivo. Aí eu falei, meu Deus. Porque o que mais me preocupava naquele momento é que eu tinha trazido meu pai para ficar comigo para protegê-lo. Para Uhum. protegê-lo. Então a sensação de ter contaminado uma pessoa que eu amo, que tem 79 anos, foi terrível, cara. Terrível. E aí, eu como homem público, se fosse qualquer outra pessoa, eu não me sentiria na obrigação de divulgar. Mas, como homem público, eu acho fundamental você ser transparente com as pessoas. Então, imediatamente eu postei na mídia social. Gente, ó, essa é a notícia, isso, isso e isso. Cara, Rafael, claro, também por ser vereador, isso se multiplica, mas a quantidade de gente que começa a te chamar de responsável, você contaminou os outros. Houve gente, Julgamento, né, não, cara? veja É, você, que me chamou de militante biológico, que eu quis espalhar o vírus para prejudicar o governo Bolsonaro. sim, Pensa nesse tipo de pessoa, sabe? sim. E com a mídia social isso se propaga e tem outro problema, que é o problema que eu vi que muita gente enfrentou também, de notícias falsas, de fake news. No meu caso, numa escala maior, mas eu devo ter ido em Belo Horizonte a pelo menos 80 festas. 80 festas, sabe assim? Ele teve em tal festa, ele teve em tal festa, ele teve em tal Uhum. festa. E tô Uhum. vendo a Regina perguntando, eu não apresentava nenhum sintoma. Tosse, febre, nada, nada, absolutamente nada. Foi uma precaução, justamente porque eu convivo com muita gente e estava indo abrigar o meu pai aqui. Bom, então na hora que a notícia chegou, tem toda essa questão política e tem a questão pessoal. Meu pai voltou para o apartamento dele, né? E lá ficou. E
eu fiquei, Rafael, terça e quarta respondendo gente, né? Imprensa, e primeiro caso de contaminação local em Belo É, foi Horizonte. um dos primeiros, né? É, aqui em Belo Horizonte, o primeiro de contaminação local. E é o que eu falei, não o que se contaminou, mas o que fez o teste, né? Porque eu estava Uhum. assintomático e várias outras pessoas assintomáticas também, né? Várias. Então, meu pai foi para casa dele, terça e quarta é isso, e aí na quinta, Rafael, a coisa piorou. Porque eu acordei na madrugada com uma febre absurda, muito alta, uma dor no corpo concentrada sobretudo no peito, uma dor terrível, e uma febre altíssima. Isso do dia 19 até o dia 22, 23 foi o permanente. E nessa hora, meu amigo, você fica muito mal. Porque E os médicos sozinho, te né? dizem, E sozinho, né? sozinho, isolado aqui no apartamento, hoje 17 dias, né? 17 dias já aqui, tentando manter o mínimo de trabalho, ou seja, você imagina que também a demanda de vereador triplica nessa hora, todo mundo te procura. Os amigos preocupados, mandando mensagem, então você tem que responder todo mundo. Até que sexta-feira o médico falou, cara, por favor, sai da internet. Sabe assim, minha equipe assumiu minhas mídias sociais, eu voltei na segunda-feira, que já estava me sentindo melhor. Meu pai fez outro exame, deu negativo, então, ou seja, não contaminei. E todas as pessoas que conviveram comigo depois de quinta se testaram, Rafael. E todas deu negativo. Não. Absolutamente. Então, assim, a dúvida, e você sabe onde pegou? Possivelmente ou na Câmara ou no evento em que eu participei no dia 13, né, à noite no mercado. Mas não se sabe, e também isso não importa muito, porque certamente quem eu peguei estava assintomático também, não sabia. Né? Pois é. É. E aí, meu caro, de segunda agora, passada, né, até hoje, tem sido uma melhora gradual a cada dia. Eu Ah, você ainda marquei. está sentindo um pouco da. Você sente uma indisposição, uma falta de apetite. Eu perdi 5 quilos nessa coisa toda, sabe? Aliás, o novo visual não é porque eu enlouqueci, não, você fique tranquilo, é porque ficar em casa desse jeito, e deita, e banho, com febre você quer tomar o banho inteiro, então já quer saber, deixa eu ficar prático. Aí tirei a barba, raspei tudo, ficou bem prático. E também porque eu tenho colocado a máscara quando eu vou no hall pegar alimento, tem medo de passar para outra pessoa, então sem barba fica melhor. Então, bem, amanhã, Rafael, para finalizar essa odisseia, eu marquei outro teste. Então, amanhã, venho no laboratório me testar e pegar o meu sangue. Por quê? Porque há um estudo sendo feito no sentido de que a. Como chama, gente? Aquilo que não é sangue, me ajuda aí, Rafael. Como chama O, aquela substância o meio plasma, transparente? O plasma, não. isso. É O isso? plasma, acho que não, é uma outra coisa. Mas, enfim, uma dessas substâncias podem ser colocadas em outras pessoas que estejam muito mal para os anticorpos reagirem, entendeu? Então, tem um lado positivo nisso, que é como eu fui o primeiro a ser infectado, as pessoas aqui agora vão, de certa forma, estudar, porque eu posso ser um produtor de antídoto. Então, Ah, a é? injeção ou seja, colocar isso, o plasma, eu acredito, é isso mesmo. Colocar meu plasma em pacientes muito graves pode ajudar essas pessoas. Então, vamos ver se isso dá certo e aí, de certa forma, eu já consigo colaborar. Mas eu estou me sentindo bem, um pouco indisposto, porque eu acho que, você sabe, nós dois somos cara tentando correr, manter a vida saudável. Eu até tentei começar uns exercícios em casa para os meus médicos me xingarem bastante, que falaram que eu não É, não posso é fazer, hora, né? tem que ficar quieto, né? Sim. Mas assim, 5 quilos se foram, visivelmente massa magra se foi, e você fica indisposto. Segurar o celular para o selfie já dá trabalho. Então, Não. vamos ver como eu melhoro. Pois é, mas o que me chamou a atenção, porque falando de uma coisa pessoal aqui, a gente conversou e eu acho que eu nunca te senti tão abatido, assim, em termos de humor, sabe? É, E eu vi, putz, como é pesado isso. E fiquei pensando na situação eu tenho e também 34 anos, para quem está perguntando. pensando na situação de outras pessoas também. Eu vi alguns casos de preconceito, então tem todo esse Sim. julgamento, como se não fosse exatamente como você descreveu, né? Você está assintomático. É, Aquela época, para mim.
É engraçado, assim, passaram-se 2 semanas, mas parece que passaram-se 10 anos, né? Parece que era um mundo diferente, realmente, o Para mundo mim, de um você não mês faltou. atrás, né? E as Nossa. pessoas agora olhando para trás, esperarem atitudes diferentes ali, eu acho que realmente é exigir demais das pessoas, tá? É. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, tem pessoas que estão sofrendo preconceito, né? Continuam isso. Eu acho que depois que, assim, é muito provável que todos nós não, mas uma parte relevante da população, aos poucos, gradualmente, vai pegar, né? Mas nesse começo, eu acho que, né, é fácil julgar, né? Ô, Rafael, eu acho que uma das coisas mais impactantes que eu fiz durante esse período foi conversar com outras pessoas infectadas, tá? Justamente pela visibilidade, as pessoas começavam a mandar mensagem no meu Instagram. Vereador, eu já me infectei. Então, eu conversei com gente em todas as etapas do Uhum, processo. Algumas que já tinham passado por isso. Então, eu conversei com o segundo caso no Brasil, veja você, lá de São Paulo. E ele uhum, me ajudou, me deu muita segurança. Mas eu realmente vou te confessar que eu chorei. Você sabe que eu sou um cara animado para cima, mas eu fiquei muito para baixo e conversando com outras pessoas eu fui ficando muito triste, porque muita gente foi, eu sei, demitida por conta uhum, disso, uhum. sumariamente. Alguns amigos meus, só por serem amigos meus, porra, você não se testou? Aí o cara, assim, eu nem vi o Gabriel na última semana, cara, o que, que você está falando? Entendeu? Outras pessoas que conversaram comigo, é, tudo quanto é lugar do Brasil, falando também que foram chamadas de irresponsáveis, que não pensam no próximo. Assim. Só que as pessoas estavam assintomáticas, elas Pois é. não sabiam que estavam contaminadas, porque o Não, e era o vírus ele atua começo de um jeito diferente. era o começo de tudo isso. Hoje eu acho que sim, tem uma responsabilidade que todos nós carregamos Uhum, de realmente não ir para aglomerados, de tomar claro. todos os cuidados, que agora está evidente. É. Mas era muito diferente. Essa nota que você leu no antagonista até, o que ele chamava a atenção é da minha festa de aniversário. Então, o vereador fez uma festa. E as A pessoas festa foi colocam. Não, exato, a festa foi no dia dia 7 de março, 7. quando aqui em Belo Horizonte o Atlético e o Cruzeiro estavam fazendo um clássico com milhares de pessoas, né? Então, assim, Uhum. era uma outra semana, não tinha nenhuma noção. Inclusive, assim, o primeiro caso no Brasil tinha chegado. E o mais bizarro é assim, né, Rafael? Eu tomei todas as medidas bem antes de todo mundo. Os médicos que falam comigo falam assim, cara, duas coisas. Primeiro, que injustiça com você, por você ter contaminado. Segundo, que bom, porque talvez ter uma pessoa consciente disso tudo, passando por isso e conscientizando outras, ajuda a gente a salvar a Uhum. vida. Então, já aceitei É, o fardo. isso. Meu irmão está comentando aqui, Breno, eu vi ele aqui, O que, que ele falou, meu dizendo que a irmão? estigmatização é um problema recorrente nas doenças Uhum. infecciosas, frequente essa tendência de responsabilizar o doente por sua condição, né? Isso Você é. sabe que eu conversei, Rafael, com um cara, isso foi talvez foi a história mais dramática nesse momento todo. Um amigo me ligou para dizer o seguinte: eu sou soro positivo. Eu nunca te disse isso, nunca disse isso para ninguém, mas eu sou. E você imagina o que, que eu sofro comigo Imagina. por ser soro positivo, esse amigo falando. E, e ele contraiu o corona. Não foi de mim, ele mora em outra cidade, não é Belo E Horizonte. né, suprimido, né? Então, e isso traz todo um trauma para ele, porque ele precisa reportar ao médico o grupo de risco dele. E essas pessoas, porque muita gente não entende tanto da questão da AIDS, mas a pessoa que tem AIDS e não detectável, ela tem uma vida normal, como todo mundo, e tem que tomar um remédio todos os dias, né? E aí, cara, você imagina, eu chorei junto com ele no telefone, porque ele falou assim: eu tô te ligando para te confortar. Olha isso. Para É dizer que no seu caso vai passar, no meu não. incrível. E choramos junto, e dei para ele uma força. E, Rafael, assim, isso faz a gente repensar muita coisa, né? Imagina se, por exemplo, você não viu ninguém com preconceito com quem tem influenza, né? Você já conhece alguém que pegou H1N1, influenza e tal, e paciência. Cara, de repente, né, um vírus faz as pessoas se comportarem desse jeito. Então, eu acho que é um grande dilema ético. Eu acho que essa crise tem servido
profundamente para revelar um pouco as pessoas e o comportamento delas nesse momento. É aquele tipo de teste, né, que acontece nas piadas ou nas brincadeiras quando a gente está na mesa. Olha, diante dessa situação, você faz isso ou faz isso? Né? Talvez no passado a gente perguntaria assim, olha, se tiver um vírus no planeta, ele começar a contaminar as pessoas e um amigo seu tiver, não souber e passar para a turma de amigos toda, como é que você vai agir com esse amigo? Aí certamente a pessoa ia falar assim, não, eu ia, né, ser bacana com ele, ia dar suporte. E muitas pessoas são, viu, Rafael? Você sabe que Uhum. nesses dias piores que eu tive aqui, meu apartamento, a portaria, o porteiro não aguentava mais. Né? Era comida chegando, cartinha, terço, oração. Foi um negócio Legal. muito legal, uma rede de solidariedade muito boa na internet também, muita gente. Mas todo mundo que eu conversei relatou para mim esse caso de preconceito grave. Pois é, isso a gente falou em vários dias aqui da live, citando o Florian, com quem conversamos ontem, Uhum. de que nessas crises realmente as true colors das pessoas aparecem, né? É É, muito interessante. Assim, algumas coisas boas sempre vão existir, né? Uma delas eu acho que é a gente saber quem está ali realmente, quem dá suporte, quem tem, é, né? Quem está com você numa hora difícil e que também quem tem de que pode se esperar um racional, né? Um é. raciocínio E mais o um pouco Rafael, mais. aproveitando, eu quero te agradecer aqui diante de todo mundo, porque você é uma das pessoas com quem eu pude contar nesse momento, conversou comigo, me confortou. Você é um grande amigo que a vida me deu, tá, cara? Só para registro disso. Ah, que legal. Obrigado. Muito Eu obrigado. estou vendo uma outra pergunta aqui, eu não sei o endereço direito, mas é o Rafa, RAFHS.C. Ele virou assim, ó, sabemos que você está em casa e sem muito acesso ao mundo. Primeiro erro, viu? Ele não imagina o quanto eu estou conectado no mundo nesse momento. Sobretudo, em Belo Horizonte, com as pessoas fazendo muitas notificações no aplicativo Meu Vereador, me mandando mensagem de tudo que acontece na cidade em tempo real. Eu acredito, cara, que a prefeitura aqui tem tomado medidas boas, sabe, Rafael? Não sei, eu estou acompanhando também o ACM aí em Salvador, Uhum. e ele tem tomado muitas medidas. Acho que a primeira medida correta é incentivar as pessoas ao isolamento social, que nesse momento é o grande remédio que existe. Muita gente é questionável, tudo nessa vida é questionável, né? Pode existir uma solução melhor? Pode vir a existir uma solução melhor. No momento, a ciência, a medicina, a maior parte do mundo civilizado recomenda isso. O Rafael, não Uhum. sei se teve em Salvador, mas no domingo, aqui em Belo Horizonte, algumas pessoas resolveram fazer uma carreata, buzinando na casa do prefeito para ele abrir o comércio. O mais irônico de tudo é que no convite da carreata estava assim: não saiam dos veículos e tomem todas as medidas de segurança. Maravilhoso. Ou seja, assim, abra o comércio, não para mim, entendeu? Uhum. Os outros É, trabalharem. Eu é. vou continuar tomando. Cara, assim, eu vi muita gente nessa crise numa postura muito complicada diante disso tudo. Quem não está preocupado com a economia? Quem não está? Agora, você percebe, Rafael, que até nessa discussão, os dados, a ciência, o que diz quem entende do assunto é um pouco ignorado? Se cria uma vontade de vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas é quase que assim, é mesmo o melhor caminho? Ou seja, há uma ignorância, e eu acho a questão ética também envolvendo, a forma, para mim, é tão importante quanto o conteúdo. O jeito com que algumas pessoas falaram, olha, vai morrer gente, vai morrer. Mas isso é importante para a economia continuar. O cara, a pergunta Uhum. é quem na família dessa pessoa pode morrer para a economia continuar, né, Rafa? Sim. É um É. jeito de colocar muito brutal, muito brutal. Pois como é que você está vendo esse cenário de evolução aí das políticas? Eu também concordo, não que seja muito Uhum, relevante a minha opinião, mas que a gente precisa ganhar esse tempo agora com esse lockdown horizontal, tá certo? E eu uhum, acho que, quer dizer, eu achava que estava funcionando até os números de ontem. Eu não sei, a gente tem que ter muito cuidado para interpretar por que apareceram 1.000 uhum. casos ontem. Tipo, é a medição que Eu, aumentou. eu, eu ia te dizer isso. O nosso primeiro gargalo hoje em dia, Rafael, é a testagem. Não tem teste.
não tem o teste que tem, o que se consegue, é no laboratório privado. E a maioria das Uhum. pessoas não tem como pagar. Então, por exemplo, aqui em Minas agora, eu acredito que tem 3 mortes confirmadas por conta do corona. E uma série de mortes que serão investigadas, mas que tudo leva a ver é disso também. Qualquer evolução que não seja o isolamento que a gente está fazendo, passa nos países que estão fazendo, Japão, Hong Kong também fez isso, por uma brutal massa de testes. Tem que testar, É, testar, e- testar. esse era o E nós, ponto onde eu queria chegar, que eu estava te perguntando. Então, assim, de fato, se você extrapolar o raciocínio, assim, botar um cenário extremo, uhum. 6 meses de lockdown horizontal, economia parada, começa a ficar claro, assim, a partir de um determinado limite, pode É. ser pior, em termos É, de miséria, tudo bem. Mas o ponto é, olha, 1 mês, sim, 2, quem sim, sabe sim, 3, sim. nós podemos Não, aguentar, tá certo? eu nem sei se. Olha, a minha preocupação, não sei de onde é que vem esse número, não, mas complete seu raciocínio, desculpa. Mas o ponto é, nós temos que aproveitar esse tempo para nos preparar para fazer um lockdown Uhum. seletivo ou vertical, como tem se falado aí. E uma coisa que eu não tenho visto isso ser muito debatido, e eu não tenho visto também muito uma noção, em geral, nas pessoas, de que o lockdown vertical não é voltar para a vida normal. Não é Sim, que a gente vai ficar 1 mês, 2, 3, e aí volta como se nada, assim, vida normal e vamos é, retomar a economia. Não, ele é cheio de restrições ainda, pelo menos o que eu tenho acompanhado dos outros países. E precisa de infraestrutura. Então, você pega numa China, numa Singapura, numa Coreia do Sul, parece que, pelo que eu peguei, até conversando com o Win, tá? Ele tem essa ponte direta com a China. Os prédios, desde a época do SARS, eles têm termômetro. É no sim, nível de que você vai entrar num prédio comercial, que seja, numa repartição pública, a pessoa vai medir a sua temperatura e ver se você pode entrar ou não, tá certo? sim. E assim, Uhum. então, testes e fora os controles, eles estão com os aplicativos. Uhum. Bom, em alguns lugares voluntariamente a pessoa, e outros têm um dilema ético muito difícil aí, né, de você ser É, obrigado a instalar o aplicativo, mas o fato é nós estamos nos preparando para executar um bom lockdown vertical. É isso que, assim, tudo bem, tem coisas na frente aí, primeiro tem que ter a cama de hospital, etc. Mas daqui a 2 meses, 3, nós temos que, parece que a pressão para ir para o lockdown seletivo vai ser muito forte. sim. E eu não estou vendo esse preparo, não sei como é que é Rafael, a perspectiva aí. você tocou no ponto mais sincero. E isso é uma coisa que se repete no Brasil em muitos temas. As pessoas geralmente ignoram especialistas, é o primeiro ponto. Nós temos uma cultura de opinar muito grande. E aqui no Brasil as pessoas confundem fortemente fato com opinião, né? Ah, eu tenho o direito de achar isso. Não, não tem. Isso tem que ficar claro, É, sabe? Ah, eu de, acho que a lei da gravidade não existe. de ter os Querido, seus fatos, não, é. abra a janela e pula. Só que nem tudo é tão óbvio como a lei da gravidade. Então as pessoas começam a se achar. Então, por exemplo, neste momento, há uma falsa dicotomia, vou chamar de falsa dicotomia, entre preservar vidas e cuidar da economia. Primeiro ponto é que assim, isso virou uma guerra. E virou uma guerra, você me desculpe a franqueza, muito pela postura do presidente da República, que não ontem, mas na outra quarta-feira, foi para a televisão com um tom agressivo de falar essa gripezinha, minha saúde de atleta, aquilo tudo. E aí você desmonta qualquer pessoa que está tentando oferecer o debate e joga essa pessoa numa vala de estar com o presidente, e aí você já racha tudo. E a forma com que você diz é muito importante. Então, vamos falar um pouco, vamos fazer uma analogia do Brasil com o paciente, tá? Vamos dizer que você chegou para mim, eu sou médico, e falo, olha, Rafael, você está tendo isso, e para você se recuperar, você vai ter que ficar 1 mês de cama. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, não, doutor, mas a minha família depende de mim, eu sou motorista de Uber, se eu não trabalhar, minha esposa não vai comer, não vai ter dinheiro, não sei o quê. Essa situação é verdadeira?
Verdadeira, Rafael. Aí eu vou virar como médico para você e falar assim, mas se você não ficar de cama, você vai morrer. E aí, a sua esposa, aí sim ela vai ter uma vida muito difícil depois. Então, aí você vai virar para mim e falar assim, doutor, mas é mais de um mês? Não, é um mês. Aí você vai se planejar. Tá bom, eu tenho que pedir um empréstimo, eu tenho que falar para reduzir a comida, eu tenho que isso, eu tenho aquilo outro. Tá. Depois desse mês, doutor, e aí, como é que fica? Bom, aí depois desse mês a gente tem que ver como é que as coisas vão se comportar. Se você me apresentar melhora, eu te libero para fazer isso, isso, isso. Se não, isso, isso, isso. Bom, isso é uma pessoa normal começando com um médico normal. Neste momento, é quase a mesma coisa da sociedade com o governo. Então, o governo ele tem que, primeiro, ter um discurso único. Ajuda muito nessa hora. E Você tem claro, você tem o e um ministro da plano Saúde claro. falando uma coisa, o presidente falando outra coisa, os prefeitos e governadores se debatendo. Só trabalha, porque é a mesma coisa de um paciente estar com uma junta médica, um falar que eu tenho que ficar um mês de cama, o outro falar que é só uma gripe. Isso não ajuda, tem que ser um discurso único. Bom, então eu acho que as pessoas trabalham com prazo, tá? Então, se eu tivesse. O vereador, nesse momento, tem uma limitação muito grande de atuação. Primeiro, eu estou no município, e depois você tem que ter uma atenção local. Bom, se eu tivesse hoje num cargo de poder, se eu tivesse essa oportunidade na presidência da República, a primeira coisa que você ia fazer é se dirigir com franqueza à população e criar disciplina. Neste momento, Rafael, a palavra disciplina é crucial. Você me E conhece, eu ó, agora acordo 6 horas da manhã, durmo às 11 horas da noite, a refeição primeira é tal horário, o almoço é tal horário, o lanche é tal horário, a janta é tal horário. Aqui eu faço isso, aqui eu faço isso, aqui eu faço isso, aqui eu faço isso. uhum. Pessoal, nós vamos passar por um momento difícil. Ainda não dá para saber quais são as medidas melhores, mas todos os médicos, os líderes dos países civilizados estão tomando esta medida. Quem optou pela outra medida, ainda citaria o Reino Unido e os Estados Unidos, voltou atrás. No caso do Reino Unido, o primeiro-ministro se contaminou, o herdeiro do trono se contaminou. Então, pessoal, por enquanto, nós vamos de quarentena. Vamos de isolamento. E vai ser até o dia tal. Se for Isso para é mudar, difícil de dizer, porque bem não, como não, você não. falou, Mas depende do você tem que. como o Mas paciente você. esteja. É verdade, mas com o quadro que está sendo apresentado no Brasil, se você dissesse assim, ó, vamos até 15 de abril, você dá para as pessoas uma sensação de que vai ter um término. Aí, nesses 15 dias, Rafael, ganhou-se um tempo. Concorda comigo? Você ganhou 15 Uhum. dias para você colocar os seus ministros, os especialistas numa mesa e falar assim, gente, o que, que nós vamos fazer? Porque manter o Brasil dentro de casa é realmente muito difícil. Nós vamos criar um horário na manhã. Na França, eu estou conversando com algumas pessoas lá em Paris. Você tem um horário na manhã, de 8 às 10, para fazer compras. Então, todos os estabelecimentos abrem de 8 a 10, as pessoas fazem compra. Depois tem o horário do abastecimento, tem o horário disso, daquilo, se orienta o que cada um vai fazer, e aí você cria uma rotina. Você viu alguém falar de algum plano B até agora no Brasil? Não, Não. isso que É tem esse que é o me problema, deixado entendeu? mais preocupado. É. Então, É. assim, hoje, o que é a minha postura? Eu vivi isso tudo. O isolamento social tem que ser mantido. O comércio não essencial tem que ser mantido. Inclusive, esses comerciantes que fazem a pressão para abrir, eles não fazem cálculo. Porque a população, nesse momento, está amedrontada, está em casa, entendeu? Tá tudo difícil. A pessoa que abrir vai ficar numa situação complicada também. Então, e isso não é culpa do isolamento. As pessoas têm que entender que como é que eu te explico? Não é culpa do. É culpa de um vírus, sabe? É culpa de uma situação que se espalhou pelo mundo. Então, eu concordo com você. Tem que se apresentar para a sociedade um plano, mas não neste momento, porque ele não existe, e porque a gente ainda está sentindo os efeitos do isolamento de uma maneira tardia, tá? Não há teste para testar todo mundo. Nós não estamos vendo a curva em tempo real e organizado. Isso não está acontecendo. Eu tenho notícias de mais mortes aqui em Belo Horizonte, em outros lugares. Então há uma subnotificação muito grande. E eu tenho, Rafael, uma preocupação principal
com a sociedade mais vulnerável, a parte mais vulnerável da nossa sociedade. Não só na questão de renda, mas isso o Congresso aprovou na Câmara e no Senado uma lei para dar o recurso para essas pessoas. E veja você, né? Em vez da presidência da República se agilizar, não, tá batendo. Hoje de manhã o presidente divulgou um vídeo falso aqui de Belo Horizonte, não sei se chegou a ver, dizendo que o centro de abastecimento da cidade estava vazio. Uma mentira. Eu cheguei a ver isso. Rafael, foi um pânico. Começaram a me mandar mensagem desesperado. Gente começou a ir para o mercado. As pessoas estão preocupadas em casa agora. Então, eu acho que você tem que trabalhar com isolamento social agora. Não sei quando é que pode se abrir para um outro momento. Isso depende da capacidade de testar todo mundo, de uma análise real da curva, de uma sensação de que são os leitos disponíveis e o quanto eles aumentaram. Não é governar, gente, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E eu sinto, Rafael, que tem gente preocupada com a tinta da parede enquanto a casa está pegando fogo. Uhum. Agora, tem outro ponto, tá? Assim, perfeito. Alguém colocou aqui nos comentários também Eu não vi todos, não, que mas vai me discurso falar. único é importante. Eu também acho. Eu acho que parece que a gente está evoluindo, né? Nesse quesito aí, pelo menos os ministros eles estão formando parece, né? O que a gente vê nas notícias, um bloco e o próprio presidente, né? Os ministros sempre tiveram afinados, né? O Mandetta faz um trabalho brilhante, né? Outros ministros estão fazendo um trabalho brilhante. É porque você não entende como, né? Num governo o presidente fala algo e os ministros outra coisa. Como todos os governadores do Brasil, todos, isso é uma coisa raríssima. Todos os governadores estão na mesma linha, os prefeitos na mesma linha. Então é só uma pessoa. Eu acho interessante quando se critica o presidente, alguém vira para você e fala assim, mas não é hora de criticar, é hora de estar unido. Aí você fala, cara, eu sei que você ama o presidente, mas ele é o único que está desunido, o resto está unido. Se ele não fosse o presidente, tudo bem, mas como ele é o presidente, ele tem uma força muito grande nessa hora, né? Isso eu acho vital, que a gente tenha um discurso único, até para ter essa orientação na população. Porque do outro lado, e aí isso foi um papo que o Yin trouxe do que ele vê e viu na China, é que a população também tem um papel muito importante. Muito grande. De adotar as regras, seja de higiene, de se policiar, sabe? De fazer a coisa da forma certa, de aprender, tá? Tem esse outro lado. Então, primeiro, é muito importante que o discurso único chegue bem, uma boa orientação, tá? Mas do outro lado, a população também precisa se comprometer. E, de fato, nesse clima de polarização, assim, há um receio pô, não vamos seguir a orientação e a gente tem que se esforçar também para ter uma confiança na orientação que está chegando, para a gente conseguir executar de uma forma una, coesa. Do contrário, as estratégias não vão se provar funcionando ou não, né? No caso, agora a gente está em lockdown horizontal. Se uma parte não faz, aí a coisa não tem efeito, quer dizer, a gente parou a economia e não aproveitou, não comprou o tempo, não ganhou o tempo que a gente poderia ganhar e deveria ganhar, né? Então, precisa de muita união mesmo também, mas a parte das pessoas e aí esse é outro ponto. Cadê essa educação acontecendo, né? Mas aí, tem que chegar essa mensagem, né? Eu não estou vendo ainda as pessoas preparadas para o lockdown vertical nesse sentido também. Quando eu sair de casa, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Você tocou num ponto muito importante. E, infelizmente, é uma característica da sociedade brasileira. Eu acho perfeita a sua fala, porque uma coisa é fazer isolamento vertical em Hong Kong e no Japão, onde a disciplina é uma constante na sociedade. Primeiro, eles já são, por natureza, é uma coisa engraçada, né? Mas a gente estranha japonês usando máscara quando está em avião, quando viaja, né? Isso sempre foi uma coisa que eles fizeram. Eles sempre chegaram em casa e tiraram o sapato antes de entrar. Eles têm uma certa dificuldade de encontrar nas pessoas, de encostar nas pessoas por questão. Eles são aquele povo que deixa a gente impressionado ao final de uma partida de futebol. Não há nenhum lixo no estádio, não há lixo na rua. A disciplina é algo crucial. Nós dois, que somos duas pessoas disciplinadas, desde a não jogar um papel de bala no chão a outros cuidados mais, muita gente defende talvez o isolamento, desconhecendo essa realidade brasileira em que a ordem e a disciplina não é exatamente uma característica muito presente. Então, se isso para funcionar, o isolamento que não é total,
vai precisar do povo de uma grande colaboração. De uma grande colaboração. Por isso é que eu acho que nesse momento, sem nenhuma regra colocada, sem nenhuma organização, não dá para fazer isso. Sobretudo sem discurso afinado, né? Eu acho que assim, você tem que ter do presidente ao prefeito uma coisa só e um horário só. É difícil, porque não é a cultura do nosso povo ter a organização e a disciplina, mas esse é o único caminho, porque o outro Então, cara, caminho, Rafael, é muito difícil. causa confusão. A gente passa por isso dentro da empresa o tempo todo, aqui no Jus. Que é, Uhum. se tiverem duas lideranças dentro da empresa que não estão com as forças somadas assim, uma atrás da outra, se faz assim, ó, já é uma força anulando um pouco a outra. Se faz assim, é muito mais, tá? É os Então, a gente burrinhos, precisa né? que seja Os assim, faz burrinhos. muita diferença que seja assim. É o burrinho Faz muita querendo comer diferença. alfafa, um burrinho querendo comer alfafa com os dois numa corda só, os dois puxando para o lado, ninguém come e não sai do lugar. É muito difícil, Pois é, muito mas essa, difícil. não sei, eu não estou nos bastidores, mas talvez não Eu seja tô. a hora ainda, com tantas coisas acontecendo, ainda não tenha dado tempo de começar a pensar nisso, mas É. eu não vejo nada sobre isso. Até para a gente, como empresa, o que é que eu devo. A gente já está se adiantando, sabe? Uhum. Eu conversei com o Florian ontem, ele já comprou termômetro, nós vamos atrás também de já comprar, tá preparado. A nossa contribuição, a gente vai Uhum. tentar dar o máximo para a hora Tá. de sair, tá certo? É. Mas eu estou fazendo isso por conta própria, não tenho recebido uma orientação, né, única aí, que seja do Ministério da Saúde, para a gente é, agir da mesma forma, né? Ah, Uhum. agora você tocou nesse ponto, e eu me lembrei, não sei se é uma pergunta que. Tem essa questão aí que você está movimentado do impeachment do Ah. presidente, certo? Uhum. Será que isso agora não vai causar assim, um problema? Será a hora, sabe? Ou será que a gente vai Sim. mexer num negócio desse, num momento desse? Não será Bom, pior, em sabe? primeiro lugar, é bom esclarecer o seguinte, Rafael. Sei lá, há um mês, acredito que é um mês ou 3 semanas, o tempo realmente já está distinto aqui na minha cabeça. Mas você deve se lembrar que o presidente deu uma entrevista para uma rede de televisão Das falando o eleições, seguinte: eu tenho né? provas, tá ok? Que as eleições foram fraudadas. Hum, Fraudadas. Ô, Rafael, isso é de uma gravidade completamente absurda. Por quê? Se o presidente tem provas que as eleições foram fraudadas, ele precisa apresentá-las de imediato, porque uma eleição que foi fraudada tem que ser anulada. É isso que acontece em algumas eleições para prefeito no Brasil, onde fica claro alguma coisa, se anula e faz outra. Correto? Então, isso é simples. Se houve fraude, tem que anular. Muito bem. Se ele não tem provas, aí ele está cometendo um crime de responsabilidade. Artigo 85, inciso 2, né? Professor de sinuca de Direito bico. Constitucional. Então, é impeachment E automático. foi a primeira vez que eu vi ele se colocar na posição de cheque mate, na verdade, porque qualquer lugar que ele mexesse a peça é, é, dava errado. Bom, e aí no dia que ele disse isso, eu falei, bom, se ninguém vai fazer nada, eu vou. Se o presidente não vai apresentar as provas, eu estou protocolando o impeachment. Porque, na verdade, Rafael, é uma onda de coisas que ele vem fazendo há muito tempo, para além do cargo, entendeu? Para além da postura. Eu acho que Então, essa é a sorte agora, viu, Gabriel? Porque a credibilidade da palavra dele já está muito desgastada. Então, por deixa eu mais te. que. Posso fazer um Ah, parêntese antes de você continuar? claro. Não, não, não. A Não? sociedade, não. Eu estou medindo todos os políticos com um grupo de profissionais de marketing político, Brasil afora. Está todo mundo interessado em ver o que vai acontecer. Só eu pego esse parênteses, boto lá na frente, só concluir o impeachment. Então, eu disse que ia fazer isso naquele contexto. A peça do impeachment, eu tive 1000 contratempos, como você pode notar, está ficando praticamente pronta. Eu estou fazendo com um colega advogado e ela vai ficar. Eu não tenho nem como protocolar agora, porque o Congresso e a Secretaria não estão abertos, não está tendo voo, tá? Então, isso é uma questão que certamente vai ficar para depois. Mas em relação a essa coisa pontual, o fato, Rafael, que depois que eu falei, eu fui o primeiro a dizer isso, ninguém precisa preocupar com o meu pedido, não. Já tem Chegaram outros. 17, É, tem é, 17 pedidos de sim. impeachment formulados lá no Congresso Nacional, de deputados, de lideranças diversas, e aí isso fica para o Rodrigo Maia.
Então, já é uma coisa que independe de mim. Agora, quem me pergunta se é o momento, eu acho interessante isso. Mas, Gabriel, é o momento de pedir um impeachment. Gabriel, é a hora de criticar o presidente. Gabriel, será que essas pessoas poderiam dirigir um pouco da energia delas, não a mim, mas ao presidente? Será que elas conseguem virar e falar para você assim, poxa, ô presidente, será que dá para calar a boca? Será que dá para não atrapalhar? Será que dá para não falar bobagem? Porque tem gente que também gosta muito do presidente, que gosta do seguinte, né? Ele pode fazer as merdas que ele quiser e ninguém não pode nem se indignar. Ou seja, assim, as pessoas têm que estar obrigadas a conviver com isso. Ora, gente, quem pede isso de mim talvez não conviveu, né, Rafael, comigo nos 13 anos em que o PT estava no poder. Ou se esqueceu. Por quê? Porque eu protocolei um pedido de impeachment contra a Dilma. Eu era e sou adversário ferrenho do PT, do Lula e companhia. Sabe, tem uma outra mania de quem é fã do presidente chamar a gente de tudo, né? Comunista, petista, escambau. Eu sou um antipetista conhecido, entendeu? Eu sou um cara que não sou de esquerda. As pessoas precisam compreender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você me pergunta, é hora de impeachment ou não é? Brasília está em dúvida, tá? Está Ah, dividido, é? porque eu conversei com muito deputado e senador, muita gente fica se perguntando por quanto tempo isso tudo vai ficar e de quais formas o presidente ainda vai conseguir atrapalhar tudo. É impressionante, entende? Então, essa é a resposta aí para quem Mas tá, perguntou. tá caminhando, não tá? Assim, de fato, teve essa questão aí de vamos voltar para a rua, mas eu acho que o discurso já convergiu um pouco mais. E, de Não, fato, já você falou convergiu. isso, a gente sentiu no tráfego do site, depois do discurso, na Hum, quinta e na sexta, o tráfego subiu e tinha caído assim uns 40%. uhum, E várias das empresas sentiram isso. Ou seja, de fato, uma parte das pessoas foi lá e implementou o uhum. discurso e retomou algum tipo de atividade. É porque Deu isso é para muito sentir isso. importante, é a hora de união. É a hora de união, Rafael. Nós estamos. Vamos imaginar que a gente está numa guerra, né? Com um adversário. Porra, pode ser atleticano, cruzeirense, petista, tucano, Bolsonaro, pessoal que seja. Se a gente for ficar brigando entre nós, nós não brigamos contra o adversário. Nesse caso, o adversário é o vírus, né? O Uhum. adversário é o vírus. Então, eu concordo que tem que ser união. Mas as pessoas precisam entender que se tem alguém que não está construindo a união, esse alguém é o presidente, né? Então, para de cobrar dos É. outros. Cobrem do presidente que ele fique dando postura e exemplo. Não, perfeito. Isso, É isso. não, zero discordância aí. Só a preocupação É. é realmente assim, a coisa já está pegando Não, fogo. eu já É, se a disse para gente. todo mundo, não, eu já disse para todo mundo, fiquem tranquilos que eu tenho senso de momento. Não é hora, pelo menos no meu caso, de fazer isso. Mas eu prometo a todos vocês, na hora que passar, estará protocolado. Muito bem, muito Porque bem. ele ainda não apresentou as provas. Você viu ele apresentando alguma prova de que as eleições foram Não, pela fraudadas? forma como você colocou, não tem jeito. Os dois, as duas opções levam ao mesmo Se- lugar. aí, se ele Né? apresentar, pode ficar certo de Ô, que eu vou pedir anulação das eleições. ô Gabriel, você que entende muito, muito, milhões de vezes mais de política que eu, Hum. você não é um cara de esquerda? Eu não acredito que eu seja um cara de esquerda por algumas razões, tá? Ah, primeiro, eu sou um liberal político. O que é isso? Né? Um liberal político é aquele que defende que as pessoas, os indivíduos, têm direito a algumas liberdades. A liberdade de propriedade, a liberdade de empreender, a liberdade de se expressar. Isso tudo faz de mim, portanto, um liberal político, correto? Ah, bom, eu não acredito no Estado como um ente protetor, um ente que vai dizer como as pessoas empreendem. Todos aqueles governos ditos de esquerda no mundo e na história não contam com a minha admiração. Né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não Mas contou. aí é um extremo da esquerda, né? Não, Bom, eu diria que é uma das representações. Aí você tem, aí é tudo uma questão de ponto de vista. Eu, por exemplo, gosto, aí vou dizer isso, né, da Escandinávia. A Escandinávia tem, para além do liberalismo político, democracias, respeito à liberdade de imprensa, respeito à liberdade de empreender,
tem uma forte rede de proteção social. Aí tem uma ideologia, que eu considero que é a minha, que é o social-liberalismo. Quem são os grandes teóricos do social-liberalismo? Stuart Mill, John Rawls e uma série de outras pessoas que explicam o seguinte: as liberdades individuais têm que ser garantidas, as questões de garantias liberais têm que ser garantidas, mas você entende que o Estado tem um papel em alguns setores e pode colaborar na busca da igualdade, né? Eu não acredito que isso me configura, obviamente, como alguém de esquerda. Mas, para os meus amigos que adoram como chama, a revolta de Atlas e que são anarcocapitalistas, eu sou um comunista, né? Você veja isso. Uma das coisas, assim, a verdade, Rafael, é que eu sou um cara de centro. Eu sou um centrista. O que é um centrista? Ou seja, eu tenho posturas liberais de pensamento. Aliás, você sabe que eu sou um cara extremamente liberal no pensamento e na vida. Tenho posturas liberais, inclusive econômicas, né? Mas eu entendo a importância social, né? Vai ter gente que, nesse sentido, Rafael, vai me chamar de tudo que você puder imaginar. Desde que aqueles que estão lá no cantinho da direita vamos chamar de extrema esquerda, os que estão no cantinho da esquerda vamos chamar de extrema direita, acreditem, tem de tudo isso. Quem está mais à minha esquerda acha que eu sou direita, quem está mais à minha direita acha que eu sou de esquerda. Então, meu amigo, é o seguinte, eu sou alguém de centro, mas, sobretudo, eu sou um cara prático. Eu tô doido para ver, Rafael, meus amigos, os mais... eu vou chamar de libertários ou Agora o bicho pegou. Neste momento, sabe? Agora A primeira pergunta é o seguinte, meus caros anarcocapitalistas que me consideram um comunista. Essa crise toda, sem Estado, fica como? Primeira coisa, eu sou professor de Teoria Geral do Estado. A turma tem uma birra de Estado. Eu também não sou exatamente defensor do Estado-nação, não, viu? Eu estudo isso. Foi uma invenção do século XVII, que perdura até hoje. Eu sou um cara, sobretudo, municipalista, você me conhece. Quero todo o poder à cidade. Eu acho que a cidade-estado é a grande solução. Você sabe que eu sou um ateniense, né? Gosto daquele modelo democrático da gestão das cidades. Então, eu entendo que você tem problemas com isso, mas o Estado nada mais é do que povo num determinado território sobre a dimensão de um poder. Então, meu querido, eu acho que é isso. É outro problema, né, que nós vamos dizer, que nessa hora vai ter gente preocupada com a ideologia de um, de outro, se é esquerda, de direita. Eu estou preocupado com as soluções. Né? O que vier de solução e solução que funcionar, política pública baseada em evidência, para mim está contando. Eu sempre defendi essa posição aí e nunca fui bem recebido no meu discurso, tá? Eu sempre falo, as pessoas me perguntam, eu digo, não, o que você quer discutir? Qual política? Exato. Eu vou te dizer qual é a minha opinião, sabe? Você é a favor do Bolsa Família? Sou. Você é a favor de liberdade para as empresas de livre concorrência? Sou. Totalmente, assim. E talvez esse mosaico aí componha alguma coisa que não é fácil de se encaixar. Claro. É porque as pessoas gostam muito... Primeiro, elas próprias gostam de caixinhas. Elas se sentem seguras em caixinhas. Segundo, elas precisam muito colocar os outros em caixas para elas poderem entender. Tudo que é muito diverso complica. Então, se você perguntar assim, Gabriel, você é a favor da união entre pessoas do mesmo sexo? Eu falei, bom, eu sou um cara bissexual. O que caiu na rede, para mim, é peixe. E eu acho que o Estado não tem nada a ver com isso. Na hora que eu defendo a união entre pessoas do mesmo sexo, acredite, há quem na direita vai me chamar de esquerdista, Rafael. Por quê? Porque na cabeça delas, né, esse gaysismo aí, essa coisa aí, tá tudo errado. Agora, para alguém que entende o que é liberalismo, eu sou um suprassumo de um liberal. Por quê? Porque o Estado não deve se meter na vida dos outros. A mesma coisa com a descriminalização de drogas. Eu sou a favor. Eu vou ser chamado de esquerdista por ser a favor disso, por algumas pessoas que são, eu não diria conservadoras, mas né, extremamente direita. Elas vão achar isso. Da mesma forma, Rafael, eu sou a favor de privatização. Eu sou a favor que o Estado diminua a série de coisas que ele tem que não é da competência dele. Aí, quem está à esquerda vai me chamar de neoliberal, direitista e tudo mais. Você está entendendo como é que a coisa é complexa? E as pessoas deveriam parar de discutir você é isso ou você é aquilo,
para discutir o tema. Qual que é o problema, galera? Lógico, Qual que é o problema? lógico, Então, por exato. exemplo, olha um problema que a gente está passando no Brasil agora. Um dos problemas é a saúde. Rafael, tem hospital que você chega, meu caro, alguém vai te dar um papelzinho, não sei o quê. Eu defendo um aplicativo que a pessoa tem em casa. Estou passando mal. O que você tem? Dá para ser uma consulta por teleconsulta? Ah, não, tem que ir para o hospital. Esse aplicativo diz para onde vai, inclusive gera algo para o transporte público levar. Você tem um grande big data de saúde. Isso tudo é fundamental, entendeu? E não pode, por uma burocracia ali. Eu ouço de algumas pessoas, né, conselheiros de saúde, que eu sou, por conta disso, um neoliberal, direitista, que não sei o que e tal. Então, assim, vou repetir, né? Eu sou um cara, você sabe, bissexual. É muito parecido. Por quê? Porque para os heterossexuais eu sou viado. Né? Alguns, esse cara, daí, não, você está pegando um homem, não sei o quê. Depende da perspectiva, né? Pois é, para o cara gay eu estou mentindo, entendeu? Então, olha que loucura. E claro que isso não me dá a mínima, porque eu me considero o cara mais sortudo do planeta. Né? O bissexual tem a sorte de ter 100% de aproveitamento. Exatamente. Aliás, O eu dobro de espero que a opções. pessoa que eu encontre depois dessa quarentena esteja muito animada, porque depois de 17 dias, meu amigo. O pessoal tá gostando aí da live, viu? Eu não estou vendo os comentários, não. Os comentários eu tô até me desconcentrando aqui vendo os. Rafael, teve Tu- uma vizinha ali de frente que mandou uma mensagem assim para mim: deixa eu me infectar com você. Essa foi uma cantada que eu nunca esperei receber na vida. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, né? Pois é. Ó, deu o nosso Tá horário bom, né? aqui, bom demais. Vamos Papo lá. bom a gente para mim é um privilégio. De quando em quando eu consigo ter um papo desse aqui contigo, né? Foi legal abrir. Eu acho que a proposta era justamente essa, é que a gente conseguisse ter, eu acho que foi mais ou menos o que a gente trouxe aqui, foi o papo que a gente tem, né? Mas com a participação aí do pessoal. Tô dizendo aí, vai, Rafael, se declara também. Mas o Rafael ainda não contou para vocês, não?